Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereador Eduardo Magoga protocola projeto de lei e propõe multa de quase R$10 mil para motoristas e motociclistas com escapamentos excessivamente barulhentos. Em palestra na Câmara, servidores recebem orientação preventiva sobre saúde mental. O quadro Olha o Esporte Aí fala sobre fisiculturismo. E o quadro Giro Ambiental mostra a tecnologia ancestral utilizada para transformar bagaço de cana em biochar, material rico em carbono. A Prefeitura de Campinas abriu na última segunda-feira as inscrições para o processo seletivo do programa Juventude Conectada. Então, sobre esta proposta, o número de vagas, idade que as pessoas podem se inscrever, se tem prova, enfim, o repórter Rafael Turati tem todas as informações e vai nos contar agora. Seja bem-vindo e boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham no Câmara Notícia. Estão abertas até o dia 12 de fevereiro as inscrições para o programa Juventude Conectada da Prefeitura de Campinas. E por isso eu estou aqui com Felipe Gonçalves, ele que é coordenador de políticas para a juventude, que vai nos explicar melhor sobre as inscrições para o programa. Felipe, são quantas vagas e quem pode se inscrever para o programa Juventude Conectada? Quais são os critérios? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. O programa é voltado para jovens de 15 a 29 anos, moradores de Campinas e com renda familiar de até um salário mínimo por pessoa. Além disso, jovens que tiverem idade escolar tem que estar estudando e aquele que já terminou o ensino médio ou que está no ensino superior também é bem-vindo. A gente tem um total de 120 vagas. E então a pessoa precisa ser inscrita no cadastro único? É um requisito também, mas isso vai ser lá para a fase de entrevista, que é depois da prova. Então o jovem precisa ficar atento, se não tiver o cadastro único, precisa procurar para fazer, e se tiver, é só atualizar. Mas isso vai ser exigido lá na fase de entrevista. E as inscrições são gratuitas? O programa é totalmente gratuito, desde as inscrições, a prova, todo o processo, até a execução do programa é totalmente gratuito e é voltado para o jovem de Campinas. E por onde os interessados podem se inscrever? Bom, tem dois caminhos, né? O mais fácil é o site da Prefeitura de Campinas. Lá vai ter o super banner, né? Que é aquela imagem que fica rodando na página inicial. E a gente tem o Instagram também da Coordenadoria da Juventude, para os jovens aí que são mais conectados, é @cjuventudecampinas. E para quem não tem acesso à internet, os telecentros da cidade estarão disponíveis para o pessoal fazer a inscrição? Isso, o programa ele dispõe um pouco mais de 20 telecentros, eles são abertos a toda a população da cidade e lá a pessoa, de qualquer idade inclusive, pode procurar os nossos serviços para acesso gratuito à internet. Então o jovem que quer se inscrever e que não tem condições de internet, de fazer a prova em casa, ele pode procurar nossos serviços, respeitando o horário de atendimento de cada um e fazer a sua prova, fazer a sua inscrição dentro do telecentro. Você falando da prova, né? Então, após a validação das inscrições, os candidatos farão uma prova online? Como que vai funcionar isso, Felipe? Isso. Dentro ainda do período de inscrição, depois de 2 dias úteis que o candidato fez a inscrição, a gente vai mandar o link da prova. A pessoa pode fazer a prova até o dia 14 de fevereiro. E essa prova é totalmente online e com conteúdo de 9º ano do ensino fundamental. Mesmo aquele jovem que já terminou o ensino médio, que muitas vezes até está no ensino superior, é a mesma prova, é o mesmo procedimento. Ela tem conteúdo de informática, português e matemática, nessa ordem, inclusive, de importância, e é um conteúdo muito simples, que é mais uma questão classificatória. Isso que eu ia perguntar, né? A prova classificatória, como que seria isso?
todos os jovens que prestarem o processo e que fizerem de fato a prova, eles estão classificados para o programa. Ou seja, eles vão ser ranqueados pela pontuação da prova e a gente vai chamar os 120 primeiros. Aí vamos supor que desses 120, 10 não topem, não participem do programa. A gente vai chamando conforme essa lista de espera dessa classificação da prova. Então, todos os jovens que prestarem a prova têm chance de entrar. E lembrando que o programa, ele funciona por até 2 anos, né? O jovem fica até 2 anos. Então, ele tem até 2 anos para ser chamado para participar do programa. E os aprovados, eles receberão uma bolsa mensal, é isso mesmo? Isso, os 120 primeiros, os 120 primeiros colocados vão receber essa bolsa de R$ 744,76. É uma bolsa mensal, então todo mês ele recebe, mais o Vale Transporte, enquanto ele continuar dentro do programa e cumprindo as atividades do programa. E a importância, né, do pessoal se inscrever para esse programa, qual que seria a importância disso, Felipe? Bom, primeiro que é uma grande oportunidade para os jovens que buscam um desenvolvimento profissional, buscam uma geração de renda. É um programa que, de fato, transforma a vida do jovem que participa. A gente observa que os nossos jovens que saem do programa, normalmente eles saem encaminhados ou para o mercado de trabalho, ou para um curso superior. Enfim, nossos jovens sempre têm um encaminhamento. Então, se ele pretende, de fato, ter uma transformação na vida, busca nosso programa. E já tem uma previsão de quando começa o programa? Em março de 2025, então março desse ano, daqui 2 meses, basicamente, o jovem já vai começar as atividades e já vai começar a receber a bolsa. Então, como você falou, né, é extremamente importante, é uma grande oportunidade para esses jovens, né? Com certeza, para o jovem aí ou para a família, né? Tem muitos familiares também que nos procuram para inscrever os seus jovens. É uma grande oportunidade para fazer a diferença de fato na vida dessas pessoas. É isso então, Felipe. Muito obrigado por essas informações. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. E o Gabriel, então só relembrando, são 120 vagas, como o Felipe falou. As inscrições vão até o dia 12 de fevereiro pelo site campinas.sp.gov.br/Juventude Conectada, processo seletivo. Volto com você aí no estúdio, Gabriel. Pelo site da Prefeitura, então, dá para tirar mais dúvidas, ter mais informações. Quero agradecer ao nosso repórter Rafael Turati a disponibilidade do tempo do Felipe Gonçalves, que é o coordenador de políticas para a juventude, por todas as informações. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque o prefeito Dário Saad assumiu a presidência do consórcio Conectar, com foco em reduzir custos em saúde para as cidades. O consórcio Conectar foi criado em 2021, durante enfrentamento à pandemia, para atuar na compra de vacinas contra a Covid-19 e efetivado após o Supremo Tribunal Federal autorizar a aquisição de imunizantes diretamente por estados e municípios, e o Congresso Nacional criar em lei a permissão para uma mobilização nacional de municípios por uma representação suprapartidária. O prefeito de Campinas, Dário Saad, assumiu a presidência do consórcio Conectar para o mandato 2025-2027, com foco na redução de custos em saúde para municípios participantes. A iniciativa é da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, entidade em que o chefe do executivo é vice-presidente da saúde. Acabei de assumir a presidência do consórcio Conectar, um consórcio que reúne mais de 1.700 cidades, municípios do Brasil, e esse consórcio tem o objetivo de ser um formulador de compras públicas na área de saúde em larga escala. As cidades podem se unir para comprar os mesmos produtos e dentro dessa união aumenta o quantitativo, o volume de compras e sem dúvida o preço cai. Além desse desafio de propor compras em conjunto na área de saúde, o consórcio Conectar também vai propor parcerias com o Ministério da Saúde para usar os seus processos licitatórios de compras e atas para programas específicos que o Ministério eventualmente possa transferir recursos para as cidades. É um programa importante porque pode colaborar muito na redução do preço, dos investimentos, do volume de recursos públicos na compra na área de saúde e também ajudar os pequenos e médios municípios que possam ter dificuldades na formatação de licitações, pregões e também chamamentos públicos e atas. Então o consórcio tem um papel fundamental para reduzir
o custo da saúde nos municípios. Estou muito honrado dessa oportunidade e vamos trabalhar nesse sentido. Vamos falar sobre emprego agora. Para você que está desempregado ou quer mudar de área, preste atenção, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com mais de 200 vagas disponíveis para esta quarta-feira. Há vagas para ajudante de açougueiro, ajudante de confecção, ajudante de serralheiro, atendente de lanchonete, atendente de loja, auxiliar administrativo. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Auxiliar de limpeza, cabeleireiro, camareira, cozinheiro de restaurante, eletricista, jardineiro, motorista entregador, passadeira, pedreiro e zelador. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio pelo portal cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. Meio-dia mais 12 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira e vamos com as notícias do Legislativo, porque o vereador Eduardo Magoga protocolou um projeto de lei e propõe multa de quase R$10 mil para motoristas e motociclistas com escapamentos excessivamente barulhentos aqui na cidade de Campinas. Com o objetivo de inibir a poluição sonora nas ruas de Campinas, o vereador Eduardo Magoga protocolou um projeto de lei na Câmara Municipal que classifica os níveis de ruído provenientes de escapamentos de veículos, automotores e impõe penalidades à produção de ruídos excessivos. Esse barulho já vem incomodando muitos cidadãos na cidade de Campinas, eu acredito que no Brasil inteiro. São escapamentos que eles mexem ali na regulagem e acabam fazendo um barulhão enorme. Mas recentemente, andando durante nossas visitas ao comércio, à população, fui abordado por um comerciante que estava extremamente irritado com esse tipo de situação. É uma avenida muito movimentada, Avenida Ana Beatriz Berrenbach. E ele falou assim: vereador, você fica parado aqui um pouquinho para você ver do que eu estou te falando. E de fato pude concluir que precisava de ser feito algo. Então colocamos através desse projeto e estabelecemos normas também, não é só a questão de multar. Então a gente não quer fazer lei para multar, mas a gente sabe que muitas coisas só andam e só encaminham através de fiscalização e de multas. O projeto estabelece que o valor da multa será dobrado na primeira reincidência e duplicado a partir de uma segunda, caso a repetição da infração ocorra em período inferior a 30 dias. A INDEC e a Guarda Municipal já fazem blitz nesse sentido. Então, a iniciativa do governo, do executivo do nosso governo, já é nesse sentido também de coibir. Então, nessas blitz, a INDEC com a Guarda Municipal já estão fazendo aí essa fiscalização para diminuir. O fato hoje de a gente transformar isso daí numa lei e aplicar uma multa, e isso pode cooperar com o trabalho que já vem sendo feito. E para aplicar essa multa, existem alguns aparelhos que são próprios para isso, para ruídos, para medir a quantidade de ruídos. Então, em cima disso, o projeto de lei ele traz toda uma normativa técnica que será aplicado na hora que a Blitz ou o próprio guarda municipal estiver fazendo uma ronda na rua. Porque
hoje eles abordam através da Blitz. A partir do projeto, o guarda municipal vai ter toda a autonomia de, quando ele estiver passando num bairro e ver um motoqueiro com um escapamento excessivo, de abordar aquele motoqueiro. Então a gente está dando um outro passo importante. A gente está dando legalidade para que a guarda municipal da nossa cidade possa agir independentemente da Blitz. O parlamentar complementa que estudos demonstram que a exposição contínua ao excesso de ruído pode causar problemas de saúde, como estresse, insônia, perda auditiva, além de causar desconforto e crises em pessoas com transtorno do espectro autista e animais. A gente tem problemas de fogos, essas coisas que o pessoal já relaciona muito, o barulho de fogos, com essa questão do autismo dos animais. E esses escapamentos excessivos, ele também acabam trazendo, além da poluição sonora, traz um transtorno na vida desses animais, dos autistas, sem dizer o desrespeito na frente de escolas, hospitais, maternidade de Campinas, que é ao lado de uma avenida muito importante da nossa cidade. Então, assim, a gente tem que também ter o olhar para todos esses ângulos. Então, acho que o projeto ele é um projeto que foi bem aceito e nós vamos trabalhar bastante para que ele seja votado favorável e se cumpra essa lei aqui na cidade de Campinas. A Elecamp, a escola do Legislativo, promoveu a palestra A Atuação do Vereador e a Responsabilidade de Bem Exercer a Atividade Parlamentar. Confira como foi. O evento foi uma realização da Escola do Legislativo de Campinas e teve como tema a atuação do vereador e a responsabilidade de bem exercer a atividade parlamentar. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, destacou a importância da Elecamp. Para quem é presidente de Câmara, eu queria, quem não tem ainda instituído a Escola do Legislativo, pense nisso. Nós, inclusive a Câmara de Campinas, hoje a nossa Elecamp é uma referência e a gente tem ajudado muitas câmaras a instalarem as suas escolas do Legislativo. E as escolas do Legislativo cumprem, na minha visão, duas finalidades importantíssimas. Uma é trabalhar na capacitação da sua equipe técnica, dos servidores da casa, na capacitação também das equipes dos vereadores, dos próprios vereadores, fortalecendo e qualificando ainda mais a ação do Poder Legislativo, né? E também cumpre um papel de aproximar a Câmara da sociedade, promovendo eventos como esse de interesse público, que permitem, muitas vezes, a sociedade, a população, entender o funcionamento da Câmara. A palestra foi ministrada pelo professor e advogado André Barbi, que falou sobre a função legislativa, com reflexão sobre as missões constitucionais do cargo e o impacto das ações legislativas na gestão pública. Eu digo sempre nos eventos que eu participo, Câmara Municipal, todo município do Brasil tem um poder legislativo, já não é todo município do Brasil que tem, porque ser poder legislativo depende de um querer institucional, depende de uma construção, de uma compreensão, de um comprometimento, saber que ser vereador, ser vereadora, não é algo que vai só passar em 4 anos, mas que muita coisa vai acontecer nesses 4 anos. O objetivo foi capacitar os vereadores eleitos de Campinas e da região metropolitana e os assessores parlamentares para o mandato de 2025 a 2028. Porque toda a decisão que nós tomamos na Câmara como parlamentar impacta na vida das pessoas. Não é uma burocracia, não é algo, um rito que seja observado, não é um conjunto de atividades que a gente realiza para cumprir uma formalidade. Não, é algo que vai se conectar com o dia a dia das pessoas. E aí só faz sentido se for para fazer o bem para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas, para gerar conforto social, desenvolvimento humano, econômico, geração de renda, empregabilidade, enfim, tudo aquilo que vocês sabem bem o que representa para as pessoas.
Servidores aqui da Câmara receberam orientação preventiva sobre saúde mental em uma palestra realizada no plenário do Legislativo. A Câmara Municipal de Campinas sediou nesta semana a palestra Essencialmente Encontro sobre Saúde Mental, com o objetivo de oferecer ferramentas essenciais para participantes aprenderem tanto a cuidar melhor de si mesmos, quanto a oferecer o auxílio apropriado sempre que sua ajuda for solicitada. Cabe às instituições buscar essas ferramentas, falar sobre temas que acabam atravessando a vida das pessoas como indivíduos que são. Nós somos multidimensionais, porque nós não somos uma coisa só. Nós apenas não temos, o nosso crachá que a gente coloca ali e mostra nos lugares onde a gente entra todos os dias. Nós somos pessoas que sofrem, que choram, que sorriem, que têm sonhos, que desejam coisas, que se frustram, que perdem pessoas, que perdem amores, que são abandonadas. Há uma série de coisas que acontecem nas nossas vidas que nos atravessam, nos modificam e que influenciam aquilo que a gente faz. Se nós estamos inteiros, se nós estamos bem, nós produzimos mais e melhor, com vontade de entregar resultados positivos, com mais empatia e mais abertura para que as nossas relações sejam melhores. Mas se a gente não está bem, a gente não entrega os resultados da forma como às vezes até gostaria, não contribui da forma como deveria e as nossas relações são afetadas. No evento foram abordados 3 temas: cuidando da saúde mental em tempos extremos, do recomeço à felicidade e primeira intervenção e tentantes, para tratar do aumento do sofrimento psíquico e do suicídio, mostrando como identificar sinais de vulnerabilidade emocional, as ações para diminuir seus impactos e as estratégias práticas para promover a saúde mental, além da importância do cuidado coletivo diante das diversidades. A nossa ideia, de fato, é trazer algumas, não só a situação grave que nós estamos enfrentando a nível de mundo, a nível de Brasil e da região de Campinas também, mas estratégias, o que fazer. Eu sou muito da prática, assim, Já assisti muita palestra, especialmente sobre suicídio e tal, que é a minha área de trabalho, e que o colega pesquisador, muitas vezes, traz lá muito de dados e a gente vê aquela realidade, nossa, o que está acontecendo? Olha isso, como é grave, e era isso, tchau, Falei, opa, mas e não fazer, E agora? O que a gente faz com isso? Então, a ideia realmente é, de alguma forma, nos instrumentalizar. Outra pauta discutida propõe uma reflexão sobre como os desafios podem se tornar pontes para novos começos e realização pessoal, visando a importância de se escrever a própria história. A gente tem que sair desse mundo melhor do que a gente chegou. Senão, é como perder a viagem, gente. Quando a gente busca ser melhor como pessoa, eu tenho certeza que você vai se sentir mais feliz, porque você vai colocar as coisas importantes na frente das coisas que são urgentes do trabalho. Hoje é dia de Campeonato Paulista. Às 6h30 da noite, o Guarani enfrenta o Mirassol fora de casa no duelo de líderes. Você vê o confronto aí na sua tela. Bugre é líder do grupo com 7 pontos e o Mirassol é líder do grupo A com 9 pontos. O técnico bugrino, Maurício Souza, ganhou opções para este duelo. Zagueiros Márcio Silva foi liberado pelo departamento médico, o Titi volta de suspensão e tem o meio-campista Caio Melo. Mas se quiser, ele pode repetir a formação que venceu o Noroeste no Brinco de Ouro no último domingo. E aí esses 3 atletas ficariam como opções no banco de reserva. Formação para o Guarani hoje, provável, tem Gabriel Mesquita no gol,
Lucas Justen na lateral direita, Rafael Rodrigues, Lucas Rafael, dupla de zaga, com o Emerson Barbosa na lateral esquerda, meio campo de Natan Camargo, o Matheus Sarará e o Isaac, e na frente João Vitor de um lado, Matheus Regis do outro e o João Marcelo centralizado. Jogo dificílimo, mas claro que amanhã a gente conta a história de Mirassol e Guarani. E hoje também tem mais Campeonato Paulista, porque às 7h45 da noite, a Ponte Preta recebe o Corinthians aqui em Campinas, no Moisés Lucarelli. Torcida única, apenas torcedores da Ponte Preta, é uma determinação do Ministério Público. Macaca está invicta no Paulistão, 3 empates e 1 vitória. Terceira colocada do grupo D, está atrás do São Bernardo e do Palmeiras. E o Corinthians é o segundo colocado do grupo A, com 9 pontos, mesma pontuação do Mirassol, perde no saldo de gols, mas vem de derrota contra o São Paulo. Para esta noite, o técnico pontepretano Alberto Valentim tem dúvidas, porque tem desgaste físico do lateral direito Maguinho e do atacante Jean Dias, e aí eles podem ficar de fora. Pacheco e Danley são os mais cotados. Elvis e Everton Brito, que entraram bem contra a Inter de Limeira, também podem ganhar uma oportunidade. Então, pelo menos 4 alterações em relação à última rodada. Provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol. Aí tem o Simon, que é zagueiro, joga ao lado do Emerson, e também o Arthur. Pacheco como lateral direito, Danilo Barcelos como lateral esquerdo, meio campo com Léo Oliveira, Serginho e Elvis, e na frente Everton Brito e o Danley. Duelo de muita história, tradição, rivalidade, já decidiu o Campeonato Paulista, finalista de Copa do Brasil, então tem tudo para ser muito disputado. E claro que amanhã a gente conta a história de Ponte Preta e Corinthians, que se enfrentam no Majestoso nesta noite. Bom, 12h mais 27 minutos, a gente segue falando de esporte aqui no Câmara Notícia, mas agora sobre fisiculturismo. A partir de agora, o nosso quadro Olha o Esporte Aí. Olha o Esporte Aí, eu sou o Rafael Turati. O tema de hoje, como vocês podem ver, é o fisiculturismo. E como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. Arnold Schwarzenegger é considerado uma das figuras mais icônicas do fisiculturismo. Schwarzenegger ganhou o título de Mr. Olympia 7 vezes entre 1970 e 1980. Além dos títulos no Olympia, ele também venceu o Mr. Universo 4 vezes, uma na categoria amadora e 3 na profissional. Ele não apenas dominou o fisiculturismo enquanto competiu, mas também ajudou a popularizar e profissionalizar o esporte mundialmente. E para falar mais sobre esse esporte, eu estou aqui com o Jaime Fernandes, ele que é fisiculturista e também treinador da modalidade há 27 anos. Ô Jaime, a gente pode se dizer que a origem do fisiculturismo é milenar, é isso mesmo? É isso mesmo, é milenar. E o fisiculturismo, ele vem do halterofilismo? Como que é isso? Os primeiros relatos é que existia lá na Grécia, a galera que praticava o levantamento básico, né? O que é levantamento básico? É aquele que você levantava pesos, né, nos halteres, e aí os corpos dos caras já ia modelando, já ia se moldando. Então, os primeiros relatos surgiram justamente do halterofilismo, e depois, junto, vieram o fisiculturismo. E mais ou menos em que época que o fisiculturismo mesmo se desenvolveu como um esporte? Cara, os primeiros relatos lá no século XIX, XX, né, lado da Europa, né, surgiu o movimento, começou a surgir esse movimento. E depois, com o passar dos anos, veio um boom, né, principalmente com o Arnold, né, o Arnold que alavancou aí, abriu as portas para o fisiculturismo. Foi mais ou menos na década de 90? A década de 90 foi o começão, né, foi o que começou tudo, o auge mesmo, que começou até naqueles movimentos nas praias, né, os caras com aqueles corpos já um pouco malhados e tal, foi bem nessa época mesmo aí. Para o pessoal que está em casa, né, não sabe o que é esse esporte, o que é o fisiculturismo, a gente pode dizer que esse esporte é um culto ao corpo, como que é? É o que todo mundo acha que é um culto, né, que é cultuar o corpo, até pelo próprio nome, né, de culturismo, né, que é cultuar. Só que é um estilo de vida, cara, é um esporte que a gente leva no corpo, né, um jogador de futebol,
ele passa despercebido. O fisiculturista não. A modalidade dele está encarnada no shape, né? Que é ficar gigante. E qual que é o objetivo, né, do fisiculturismo, né? O que é o esporte em si, como que é isso? O fisiculturismo ele é uma junção, né? Hipertrofia, ganho de massa muscular, proporção, simetria. Ele não adianta estar só gigante, o fisiculturista, né? Então tem fase, tem a fase do off, que o cara fica grandão, o cut, que vai dando uma lapidada, né? Então é volume muscular, simetria, proporção. Tudo isso aí conjunta, forma-se o bodybuilder, o fisiculturista. Como que são as competições do fisiculturismo, né? Os atletas são avaliados, como que funciona? O fisiculturismo tem o corpo de jurados, né? Onde ele vai preparado, lógico, específico para isso, porque você coloca os caras tudo do lado, parece tudo igual, né? E qual que é a diferença? Como que você vai saber se eu estou melhor do que você ou não? Ele vai avaliar você de frente, peitoral, aí vem tríceps, trapézio, bíceps, perna, coxa, cintura, tanto de frente, de lado, quanto de costas também. Então os caras têm uns olhos clínicos para pegar todo o detalhe, né? Se você está retido, com um pouco mais de água na pele, se você está mais seco, se seu braço direito está maior do que o esquerdo ou não, se você está bom de costas, como é que você vai saber? Então tem esse conjunto e os caras que estão lá no corpo de arbitragem fazem esse trabalho aí. Uma análise técnica do corpo do atleta, né? Exatamente. E ô Jaime, o fisiculturismo possui 5 categorias principais, tanto no feminino quanto no masculino? Na realidade, o principal é o bodybuilder, né? Que é a categoria Open, né? Que é o Mr. Olympia, é esse cara, que é o cara. Então hoje já tem bastante. As principais são essa mesmo que você falou, mas a principal é a Open, que é a bodybuilding, a Classic e a do shortinho Men's Physique, né? Que é os caras de bermudinha, que começou como se fosse um surfista. Só que os caras foram evoluindo, ganhando massa e ficou gigantão agora aí. Qual que é a diferença entre cada categoria? Legal. Vamos começar de baixo, né? Como eu citei o exemplo do surfista, o Men's Physique, ele é um cara, aquele corpo malhado, né? Ombros largos, cintura fina, ele não pode ter um desenvolvimento muscular muito grande, porque a cintura não pode ser exagerada demais, né? A simetria é como se fosse um garoto de praia. O Classic, ele já é um intermediário, né? Ele já tem que ter umas pernas maior, é o shape em X, perna grande, né? Costas grandes, cintura fina, amarradinha, com um pouco de volume maior do que o Men's Physique. Já tem que ter um pouco maior, porém não pode ser exagerado. Por quê? Se for exagerado, já vai partir para Open, que é a categoria pesada, que é a que surgiu tudo, que é os caras gigante, braço grande, perna grande, né? A cintura amarrada, mas não tem como você pegar uma cintura... Hoje tem, né? Assim os caras trabalham, mas imagina o cara pesar 120 kg, 130 seco. Então, a categoria Open, gigante, a Classic é uma intermediária, mais slim, e a Men's Physique, que é mais sequinha, menorzinho. Nas mulheres é a mesma ideia, assim, né? A mesma ideia. Aí vem a biquíni. Biquíni, você imagina a bonequinha Barbie, a menina mais bonitinha, mais seca, sem um desenvolvimento muscular exagerado. Sobe para o wellness. A categoria wellness, ela é brasileira. Ela é aquela menina lá da praia, bumbunzão, colchona, cinturinha. O desenvolvimento muscular não tão exagerado demais. E a figure já é o quê? Já é como se fosse uma classic, a mulher. A mulher já é um pouco mais costas largas, cinturinha fina, mais definida, né? E a Open Bodybuilder, né, que já é mais volumosa. É uma atleta com um pouco mais de volume, parecido com a masculina também. E a gente falando, né, das categorias, da modalidade, né? Como que é um treino de um fisiculturista? Cara, é o básico ao padrão de um aluno novo, quando entra na academia. Porém, um volume de treino de carga já um pouco mais apurado, mais puxado. Por quê? Porque já tem anos de treinamento, então já pode ser mais puxado. Uma carga intensa, né? Exercício já voltado mais para ele, uma técnica um pouco mais apurada. Diferente, o que faz a diferença entre eu e você vai ser a carga. Eu puxo bem mais do que você não vai conseguir puxar. Então, de cara, quando você vê o cara, pela estrutura que ele apresenta, o desenvolvimento muscular, e também pela carga que ele está levantando. O fisiculturista trabalha todo o corpo? Ele vai em todos os aparelhos da academia? Como que seria isso, Jaime? O treinamento, ele não tem diferença alguma, né? A diferença vai ser o quê? Fazer o seu trabalho de desenvolvimento muscular.
bíceps, tríceps, peitoral, trapézio. Então, para isso, você trabalha o teu corpo inteiro. E os aparelhos, eles vai ser um diferencial para que você não faça as mesmas equipamentos. Porém, o mesmo músculo tem que trabalhar. Então, há variações e execuções de movimento e exercício. Então, o cara trabalha tudo, desde o peso até lá em cima a parte de ergometria, bicicleta, esteira, eles fazem tudo. Fisiculturismo não é só levantar peso, né? Tem outras coisas muito importantes como a dieta, né? A dieta a gente fala que é uma escala, né? Que é dieta, treino, suplementação, alimentação e repouso também, né? Tem que descansar, senão não funciona também. Por que a dieta é essencial também para o fisiculturista? Porque é a dieta que faz o desenvolvimento muscular, né? Uma dieta bem calibrada, bem ajustada, bem acompanhada, ela vai fazer a diferença no cara que não sabe o alimento que você deve comer, né? O que teu músculo está pedindo, o que é bom para você, o que funciona, o que não funciona. Então tem que ter uma dieta específica para cada indivíduo. Como você falou, o descanso e a recuperação também são essenciais, né, Jaime? Sem descanso não adianta, cara. Você pode fazer 3 horas de treino, 4 horas e depois, se você não descansar... Descansar não é simplesmente o teu músculo, cara, é a cabeça também. A cabeça tem que estar descansada, a mente descansada, para que no dia seguinte você volte e amartelar tudo novamente. E, Jaime, além da construção muscular, os fisiculturistas também trabalham nas competições as poses, as coreografias, né? Vocês ensaiam isso, o porquê disso também? É para destacar o grupo dos músculos? Como que seria isso? Legal. Cara, já vi muito atleta grande, profissional, perder porque não soube posar. Então a pose, a gente fala que esconde até os defeitos que você tem. Um bom posador sabe puxar o público para ele, a galera para ele e esconder alguns defeitos. Como assim esconder defeito? Às vezes tem um músculo meu que não sobressai, sabe? Você tem o peitoral teu é melhor, então eu não posso posar de frente. Então o cara que posa, ele vai saber mostrar outros músculos para que os árbitros não venham voltar para aquele defeito que você tem. Então, se eu tenho um defeito aqui no meu peito, eu vou posar mais de lado, eu vou posar mais de costa, não ficar só de frente, para você ficar me vendo de frente. Se você não posa, perde o campeonato. Hoje, sim. Quais são as principais poses, as principais coreografias? Na realidade, você trabalha tudo, né? Tem a pose de duplo bíceps, que é de frente, expansão de dorsal, que é as costas, você ficar de frente, duplo bíceps, peitoral, tríceps melhorado, perna, abdominal, e as mesmas poses de costa. De costa, expansão dorsal, duplo bíceps de costa, peitoral e abdominal. Mostra o teu shape inteirinho. Uma coisa que chama atenção nas competições é que os atletas, né, eles estão com óleo, né? O que seria esse óleo? É para destacar cada vez mais os músculos dos atletas? Você prestou atenção que também estão com um bronze diferente? Por quê? Quando a gente está muito branco, dá um aspecto, a pele fica feia. Não aparece tanto a definição. O óleo é para realçar o conjunto. Imagina um cara bronzeado, ele apresenta muito mais, fica mais bonito, fica mais viva a pele. Então, tipo assim, o óleo ele realça a definição e ele mostra se você não está bem condicionado também. Então, se você não estiver bem condicionado, vai aparecer, tipo, aquela água na pele, a definição, uma veia que não apareceu bem. E o conjunto faz com que isso apareça também. E, Jaime, no fisiculturismo o atleta tem que ter muita dedicação, disciplina e paciência, porque os resultados não é de um dia para o outro, né? Leva tempo, né? Cara, isso aí é o que tá faltando hoje pra galera, né? Paciência. Porque é uma escada. O bodybuilder, a competição, eu acho que qualquer outro esporte, ele é uma escada. Então começa no primeiro degrauzinho, vai subindo devagar e tem aquela maturidade, né? Então se você tem a simetria, a proporção, se você não tiver maturidade muscular, o que é isso? Tempo de casa, você tá ali trabalhando aquele músculo, martelando, trabalhando ele todo dia, as mesmas coisas, para ganhar aquela moldada, ele não vai. Então a paciência é o que faz o campeão. E quais são as principais competições de fisiculturismo hoje no mundo? Legal. A principal é o Olímpia, né? O Miss Olímpia, que é a Copa do Mundo do bodybuilding. Então, para chegar até lá, há pré-seleções, né? Então, um campeonato que dá seletiva para o outro e vai ganhando vaga. Se você for campeão, você vai lá e compete. E também aqui tem o Arnold Classic, né? Que tem o do Arnold, é um campeonato... a gente chama como mestre, né? Porque foi o primeiro, o precursor. Então todo atleta de bodybuilding quer disputar o Arnold porque ele tá lá, né? Então ele que puxou, então é muito importante. Às vezes é até mais importante do que o próprio Olímpico. Cada vez mais vem crescendo o fisiculturismo no Brasil, né? Hoje, cara, o mundo fitness, né? O mercado tá gigante. Eu sou considerado old school, veterano, né?
Porque desde que a gente começou, tá com mais de 30 anos lá atrás, e você vê hoje a gente é como se fosse o futebol. Há atletas que vivem do bodybuilding, coisas que lá atrás era impossível você viver de competições, né? Muitos chamavam que era vagabundo, o cara vir para cá, ficar treinando e tal. E hoje não. Hoje tem empresas gigantescas que patrocinam, então que consegue dar um salário digno pro cara para ele fazer o que ele faz. Então hoje tá muito top. E Jaime, e os principais nomes do fisiculturismo hoje no Brasil? Hoje, se você perguntar para um moleque aí, um ratinho, a primeira que ele vai falar é o Dino, né? O Ramon. Que ele levou demais isso aí. Na Classic, na Open, que é a minha, o Rafael Brandão. Nunca na história tivemos um representante Open assim recente. O outro era lá atrás, tipo o Luiz Otávio de Freitas, que foi o primeiro brasileiro a disputar o Olímpia. E o Rafa hoje ele levou e tá brigando e olha logo vai estar ser Miss Olímpia aí. E as mulheres também estão representando o Brasil, né? O Brasil, cara, naquela que eu falei para você, que é a categoria Wellness, temos a Franciele Masso, já foi 3 vezes Miss Olímpia, se não me engano, 2 ou 3 vezes, e ela maravilhosa, né? Temos também a Isa Pereira, que é a atual campeã, e outras na biquíni que o Brasil, nessa categoria aí, está bem representado. Galera, agora estou aqui com o Sérgio, ele que também é treinador e fisiculturista. Ô Sérgio, como que o fisiculturismo entrou na sua vida? Cara, inicialmente comecei a treinar com 14 anos, por autoestima, né? Era muito magro, fui treinando, fui pegando gosto. Aí numa certa feita eu vi um personagem que é muito famoso do fisiculturismo, que é o Frank McGrath. Eu falei, pô, gostei desse cara, grande, né? Denso, aquele corpo legal e tal. Falei, vou competir. Cheguei na época pro meu antigo treinador, né? Falei assim, mestrão, e aí, tem condição? Falou, cara, você tá pronto, vamos lá, vamos tentar? Aí eu fui, disputei o Campeonato Brasileiro, peguei top 1, já tive um mérito aí, depois eu fui para outro campeonato, peguei o overall, fui pegando gosto e não quis parar mais. Hoje é meu estilo de vida, né? Então assim, a gente vive à base disso, treino, dieta, aquela disciplina diária, entendeu? E o que o fisiculturismo significa para você? Cara, hoje significa basicamente a minha vida, né? Parte de tudo que eu sou, entre mental, físico, né? A disciplina do dia a dia, o fisiculturismo, ele trouxe isso para mim. Porque você só é um bom fisiculturista a partir do momento que você tem uma disciplina. Se você não tem disciplina, esquece. Então, cara, você acordar, você fazer seu cardio, colocar ele no meio do dia, você treinar, você fazer sua comida, com muito tempero, pouco tempero, sem sal, é tudo na sua vida. Então, é parte da minha vida, é meu dia a dia, né? Não larga mais. Não tem como, né, cara? Faz parte, a gente ama esse negócio. Olha o esporte aí! Uma tecnologia ancestral utilizada para transformar bagaço de cana em biochar, sem a queima de oxigênio. Esse tipo de carvão vegetal tem um impacto imenso na agricultura e pode ser um grande aliado para o Brasil e para o mundo. E esse é o tema de hoje do nosso quadro O Giro Ambiental. Você conhece o biochar, também conhecido como terra preta de índio, já que reveste parte do solo da floresta amazônica, originalmente considerado como um solo pobre? É curioso, não é mesmo? E para falar sobre isso, como é que a gente consegue produzir esse biochar hoje em dia a partir do bagaço da cana e sem a queima de oxigênio, a gente convidou a Natiela Souza, que é engenheira ambiental, e vai falar desse processo, das vantagens e dos benefícios para o meio ambiente. Muito obrigada, Natiela, por receber o nosso convite e participar aqui com a gente do Giro. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Natiela, queria que você explicasse então para a gente o que é o biochar, a terra preta de índio, né? O que consiste o biochar? Bom, o biochar é um biocarvão rico em carbono.
Ele é produzido a partir de várias possibilidades de biomassas de resíduos orgânicos, agrícolas, florestais, através do processo de pirólise. Que é uma queima sem o oxigênio. Seria uma fermentação, alguma coisa nesse sentido? Então, existem várias tecnologias, né, para a produção do biochar, e a pirólise é a queima controlada da biomassa, em um ambiente que está sem oxigênio, com ausência de oxigênio. Dessa forma, a biomassa ela é carbonizada em uma temperatura que pode variar entre 400 e 700 graus, e essa biomassa se transforma nesse biocarvão rico em carbono. Uma curiosidade seria que essa biomassa já foi utilizada em tempos muito primordiais na região da floresta amazônica? Sim, o biochar ele tem raízes na terra preta de Índio, né, um solo amazônico fértil que foi criado há muitos anos atrás pelos povos indígenas através da queima, né, das biomassas que foram enterradas na terra. E existem várias pesquisas e estudos que foram, né, identificados essas características dessa terra preta de Índio, né, localizada na floresta amazônica, que entendeu-se então que transformando essa matéria orgânica, né, em carbono estável, aplicado ao solo, poderia melhorar a fertilidade, várias características positivas para o solo. Provavelmente na época eles usavam a partir da queima ou não? Da queima de oxigênio ou não também? Eles utilizavam o carvão vegetal, né, que a gente conhece hoje, e aplicavam na terra, às vezes, uma forma mesmo de descarte do resíduo. Já tinha uma visão de sustentabilidade, de ciclar aí os componentes, né? Exato. E eu queria, Natiela, que você falasse dos benefícios do uso do biochar para a agricultura. Incrível. O biochar ele tem várias características, né? E existem vários estudos que comprovam essas características positivas. O biochar ele melhora a retenção de água, de nutrientes no solo, promove colheitas mais saudáveis, produtivas, mais lucrativas e também possibilita a redução do uso de fertilizantes, né, que ajuda a melhorar e regenerar o solo. E para o Brasil, que ainda, né, precisa importar fertilizantes, então seria uma mão na roda, porque além de aproveitar o bagaço da cana, que é um resíduo, né, você ainda tem uma utilidade super útil para o solo, né? Exatamente. No Brasil, o uso do biochar ele já tem mostrado vários resultados muito promissores para a agricultura. Tem estudos realizados pela Universidade Federal de Viçosa, Embrapa, que são grandes pioneiros, né, no tema no Brasil, apresentam resultados como retenção de água de até 500 litros por hectare, aumento de produtividade de plantação em até 50% e também redução de até 33% o uso de fertilizantes. Então, a aplicação do biochar ele tem vários benefícios ambientais, mas também tem muito essa pegada de mudanças climáticas, né? O biochar ele ajuda na remoção do carbono na atmosfera e também reduz as emissões de gás de efeito estufa. Então, tem várias empresas no Brasil, por exemplo, a Nutrichar, que tem investido, né, na fabricação, na produção desse biochar para promover a agricultura sustentável e também combater as mudanças climáticas. Ou seja, além de tudo, ainda utiliza muito menos água, que é um grande desafio aí para a agricultura, né? O biochar ele tem a característica de reter água, né? Então, a estrutura porosa do carbono faz com que a água ela não lixivie, seja retida, e isso melhora muito a microbiota, a distribuição de nutrientes para o solo. Ele mantém um controle hídrico inteligente ali, né, dentro do solo. E tem outros materiais, além da cana-de-açúcar, do bagaço, que podem ser utilizados também em grande escala para a produção do biochar? Com certeza, o biochar ele pode ser produzido através de várias possibilidades de biomassas. Além da cana-de-açúcar, que já tem um potencial escalável, existem outros. No Brasil, tem várias produções e estudos com a casca de café, por exemplo. Palha de arroz, casca de amendoim, casca de coco, e também com resíduos florestais, galhos, folhas, cascas, que
também são subprodutos das atividades florestais. Então, tem uma gama de possibilidades de biomassas que a gente pode utilizar para poder produzir o biochar. A própria poda, então, poderia ser utilizada? Sim, hoje a Universidade Federal de Viçosa tem buscado melhorar tecnologias para produzir o biochar através de poda, roçada, jardinagem, o que também traz na possibilidade de utilizar o biochar em grande escala em serviço de paisagismo. Hoje, como é que está comercialmente? Ele já é um produto bem acessível, produzido em grande escala, é fácil de achar? Hoje é um produto que já é comercializado, não em grande escala, poucas empresas conseguem produzir em grande escala. A Nutrichar é uma delas no Brasil, pioneira, então a gente consegue entregar uma quantidade grande, né, para produtores, para pesquisa, enfim, mas a gente consegue achar até para poder comprar na internet, e eu recomendo muito testar, usar até mesmo num vasinho de planta em casa. Você vai ver que o resultado, o crescimento da planta é muito maior do que utilizar somente a terra. Incrível, né? E eu queria saber também se para a degradação do solo, que é uma constante, né? Não só na questão da agricultura, como na mata ciliar, tem toda essa questão das erosões, né? Também é bom para recuperar, no caso das erosões? Sim, o biochar ele pode ser uma ferramenta eficaz na recuperação de solo degradado. Sua estrutura porosa, né, de novo, o biochar ele tem uma estrutura de carbono estável e poroso, que tem a capacidade de reter nutrientes e água, que vai ajudar a melhorar a qualidade do solo. Vai aumentar a fertilidade, né, melhorar a estrutura do solo. E a questão da degradação, a gente consegue... como a erosão é causada pelo vento, a água, e vai remover aquela camada superficial, o biochar ele vai conseguir reter esses nutrientes, fazendo com que a colheita seja mais sadia, né? Aquele material orgânico, os nutrientes eles não vão lixiviar. Além de manter a água, então ele mantém o oxigênio, que é um dos elementos da água. Inclusive, ele consegue manter mais oxigênio dentro do solo também? Os estudos eles concentram na retenção do carbono, né? Mas toda a estrutura ali, a microbiota do solo, toda a questão de nutrientes, NPK, o biochar ele consegue reter também. Que ótimo, né? Então é uma coisa para a gente pensar a curto, médio e longo prazo para ser largamente utilizado na agricultura do Brasil e do mundo, né? E essa tecnologia, ela é mais desenvolvida aqui no Brasil ou fora do Brasil também tem muita gente estudando? Tem muitos estudos fora do Brasil. No Brasil está cada vez mais avançando e já há estudos, né, resultados promissores na agricultura no Brasil. Então, esses estudos que estão sendo desenvolvidos pela Universidade Federal de Viçosa, Embrapa, traz o Brasil como uma pioneira no assunto, né? Mas há diversos estudos pelo mundo comprovando, né, já a eficácia da utilização do biochar na agricultura. Natiela, para quem quiser saber mais sobre o assunto, existe algum canal que você possa disponibilizar ou um contato seu também, para quem quiser tirar dúvidas ou repercutir o assunto? Sim, com certeza. Eu indico muito as redes sociais da Nutrichar. Você consegue achar no Instagram, no LinkedIn. E também, se precisar fazer um contato direto, pode entrar em contato direto comigo. É natiela.souza@nutrichar.com.br. E a gente pode desbravar nesse mundo do biochar e dar dicas e ajudar as pessoas a conhecerem melhor essa tecnologia que é muito promissora. Perfeito, Natiela. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Giro com a gente. Eu que agradeço o convite e convido a todos a conhecerem o biochar. Muito obrigada. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é a hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Um dos animais símbolo da região amazônica, o boto cor-de-rosa, está ameaçado de extinção e sofre com a caça ilegal e a seca intensa que vem atingindo os rios locais.
Confira algumas curiosidades sobre essa espécie. É um peixe amazônico, mas não exclusivo brasileiro. O Inia geofrensis é um mamífero típico de água doce. Ele é endêmico dos rios da Amazônia, circulando por variados países da América do Sul que constituem esse bioma. Entre eles estão a Bolívia, o Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. O boto cor-de-rosa possui um sistema mental de geolocalização na floresta alagada. Como o boto cor-de-rosa tende a ficar em seu habitat natural, as mudanças em seu meio ambiente podem ser tão prejudiciais a ele. Por serem extremamente adaptados ao ambiente amazônico, os botos têm um sistema de ecolocalização bem desenvolvido e ficam numa estrutura que parece um melão localizado no topo da cabeça. Entre eles, vários nomes. Entre eles estão boto vermelho e boto da Amazônia, mas ambos se referem aos animais endêmicos desta região. Novos estudos, no entanto, indicam existir duas espécies da família Inidae na região, a Inia bolivensis para a população acima das cachoeiras do Rio Madeira e Inia geofrensis para o restante da Amazônia. Uma terceira espécie de boto foi recentemente identificada. Trata-se do Inia araguaiaensis, o único golfinho exclusivo do Brasil e endêmico da subbacia Araguaia-Tocantins. A quarta e última curiosidade é que ele é o maior golfinho de água doce. Dono de um corpo robusto e hidrodinâmico, o boto cor-de-rosa pode chegar até 2,5 metros de comprimento e 200 quilos de peso. Eles podem viver por décadas, podendo chegar aos 45 anos. 5 animais marinhos que estão ameaçados de extinção. Poluição, pesca excessiva e a destruição de habitats naturais são 3 das principais causas que afetam significativamente a vida dos animais marinhos no planeta, afirma a Foundation Aquae, organização não governamental sediada na Espanha, que se dedica à proteção do meio ambiente. A primeira, a foca monge do Havaí, habita a costa do estado norte-americano do Havaí e, de acordo com os dados mais recentes publicados pela Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, em 2014, o número de animais dessa espécie era de cerca de 632, com um status de conservação em constante declínio. O segundo animal é o cavalo marinho. A mesma Lista Vermelha avaliou em 2016 que o cavalo marinho Hippocampus whitei está ameaçado de extinção devido à invasão humana em seus lares naturais, ao turismo, à água contaminada e aos resíduos agrícolas despejados no mar. O terceiro animal é a baleia azul. Apesar de abranger uma área de habitat que se estende por todos os oceanos do mundo, a baleia azul está ameaçada de extinção, segundo também a Lista Vermelha. No entanto, a espécie apresenta uma tendência de crescimento populacional, de acordo com os dados mais recentes registrados em 2018. Quarto animal, raia-diabo. Classificada como ameaçada de extinção desde novembro de 2018, a raia-diabo ou arraia-diabo ou manta-diabo é um peixe cartilaginoso nativo dos oceanos Pacífico, Atlântico, Índico e do Mar Mediterrâneo. Com uma população em declínio, a Lista Vermelha informa que não há estimativas atuais da presença global de sua espécie. O quinto e último animal é o atum-rabilho do sul. Por fim, atum-rabilho do sul é o ser vivo da lista cuja principal causa de ameaça e possível extinção é a pesca excessiva. O enlatamento foi a forma mais representativa de comercialização do peixe, altamente valorizado até o início da década de 1980. Semana de tempo instável, muitas nuvens, já choveu aqui em Campinas em muitos bairros e tem previsão de mais chuva para esta tarde e também amanhã. Quinta-feira em que o sol tenta aparecer, mas ainda entre muitas nuvens. Se for sair de casa então na quinta-feira, leve o guarda-chuva, viu? Porque tem previsão, dia muito instável. Vamos às temperaturas, porque elas seguem altas, mas nada de calorão. Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Estamos encerrando o mês de janeiro, dia 30.
Mínima de 20 graus, ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 29 graus na cidade de Campinas. São os últimos dias aí do mês de janeiro, 30 e 31. Bom, 13h, quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Continue na nossa programação, tem Estúdio Câmara às 14h e eu volto amanhã ao meio-dia ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.